Vamos dar continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo e vamos fazer aqui algumas questões extras, né, da nossa segunda lista. Então, a questão 60, ela diz o seguinte: o campo magnético em uma certa região do espaço é dado por, e dá o campo magnético, qual deve ser a relação entre as constantes alfa e K? Bom, nós sabemos que pela lei de Gauss do campo elétrico, ela diz que o divergente de B tem que ser igual a zero. Então, o divergente de B vai ser quem? Obviamente que eu tenho que pegar a componente x do vetor B, derivar com relação a x mais a componente y do vetor B com relação a y mais a componente z do vetor y, né? Então vai ser a componente x do campo magnético com relação a x, mais a derivada da componente y do campo magnético com relação a y, mais a derivada da componente z do campo magnético com relação a z. Então o divergente de B vai ser derivada com relação a x. Quem é a componente x? É essa daqui, né? Vezes o B0, né? Então vai ser aqui B0 é a menos alfa x cosseno de ky menos ômega t, mais a derivada com relação a y da componente y, que é essa daqui, né? Vezes B0. Então B0 é a menos alfa x seno de ky menos ômega t, né? E aí, por último, a gente tem a derivada com relação a z de B0 é a menos alfa. Agora tem um 3 aqui, né? Então, 3 menos alfa y agora. E aqui fica cosseno de kx menos ômega t. Kx menos ômega t. Então, o divergente de B vai ser igual a, derivando com relação a x, isso aqui é constante, isso aqui é constante, né? Então, quando eu estou derivando com relação a x, só o x é variável aqui. Eu tenho, então, B0, derivada da exponencial, né? Vai dar menos da própria exponencial, mas tem que multiplicar pela derivada do argumento. Então, fica menos alfa, B0 é a menos alfa x, né? Isso aqui é a famosa regra da cadeia, né? Cosseno de ky menos ômega t, mais... Aí agora eu vou derivar isso daqui com relação a y, né? Então agora isso aqui é constante, né? Então eu vou ter B0 é a menos alfa x e derivando seno é igual a cosseno de ky menos ômega t, né? Derivado do seno é cosseno, mais... E o último vai dar aqui derivado com relação a z, isso aqui é constante. Então vai dar 3B0 é a menos alfa y. A única coisa que é variável é quem tem... Ah, sim, não tem y aqui, então tudo aqui é constante. Então a derivada vai dar zero. Ok? Ok. Só que o divergente tem que ser igual a zero. Então daqui eu concluo que... Né, daqui eu posso então concluir que isso daqui, ó, é igual a isso daqui, ó. Só que quando passa para o outro lado, passa com o sinal trocado, né? Se eu tirar aqui logo, eu vou dar uma espremida. Ok. E aí eu
cancelo isso daqui, certo? Cancelo esse B0. E aí a gente vai ter o seguinte, cancela também esse alfa, né? Opa, aqui faltou, eu derivei aqui em relação a y, né? Só que faltou multiplicar pelo derivado do argumento, né? O derivado do argumento vai dar k, desculpa, que vai dar k, faltou k aqui. Ok, então aqui vai ter o k, né, que eu esqueci de colocar. Então no final a gente conclui que k é igual a alfa, que é exatamente isso daqui, né? Ok, vamos para a questão 61. Na questão 61, o que muda aí, né? Então, eu tinha, vou até copiar lá para a gente ver o que mudou. Então, o raciocínio é o mesmo, né? Vou pegar isso aqui. E aqui é igual a 0, né? Então, é a mesma coisa. Vamos ver lá como é que fica. Isso aqui é igual a 0. Mas vamos ver o que mudou aí. O que mudou? Isso aqui é x cosseno de ky menos ômega t. Aqui botou esse 2, né? Basicamente foi isso que mudou. Então, o que mudou aqui é que vai ter um 2 aqui, né? Então, quando eu for... Isso aqui eu vou repetir, ó, só colocar esse 2 ali. A única coisa que mudou é que agora eu tenho um 2 aqui nesse, né? Então, vai ficar 2 aqui. Aqui 2. Então, alfa é 2k, que é exatamente esse resultado aqui. A questão 62, né? Então, eu tenho um circuito aí, né? RLC. Aí o capacitor da figura acima é carregado, posicionando a chave no ponto 1. No instante t igual a 0, a chave é reposicionada para 2. Qual das alternativas representa corretamente como função de t maior que 0 a corrente que atravessa o indutor? Ok, então o que a gente tem nesse caso? Ok, então inicialmente tem esse circuito funcionando, né? E aí a bateria vai carregando esse capacitor até que essa chave aqui é fechada. Quando essa chave for fechada, o circuito agora passa a ser esse circuito aqui, né? Que é o circuito LC. O circuito LC, na hora da gente modelar, a gente vai ter que lembrar que o quê? Quem é a tensão inicial no capacitor. Então o capacitor no tempo t0- era aqui um certo valor V0, né? E a corrente em 0- é 0, porque no momento que eu fecho, ainda não tenho corrente nenhuma, né? E aí nesse instante que começa a circular uma corrente, né? Essa corrente vai circular, né? E aí você tem a questão da convenção passiva, né? Tem um monte de coisa que você tem que levar em conta. Assim, a melhor coisa que você faz é pensar no seguinte: pensa como se fosse um circuito que eu tivesse uma bateria alimentando. Aí isso seria um divisor de tensão, né? Uma parte da tensão iria para o capacitor e uma parte da tensão iria para o indutor. Só que no caso, essa tensão, não tem tensão nenhuma, ou seja, como se o circuito fosse dessa maneira, ou seja, na convenção passiva, apesar da carga estar sendo produzida
pelo capacitor, né? Como ele é um elemento passivo, né? Ele não é um elemento que ele está convertendo alguma outra forma de energia em energia elétrica, né? Ele é simplesmente um elemento passivo. Então, nesse caso, eu trato ele como elemento passivo, ou seja, continua como se fosse um divisor de circuito em série, divisor de tensão. Mas a tensão que eu tenho para dividir por 2 é 0. Então, é uma interpretação que você pode usar, ok? Tem outra maneira de interpretar, né? Que é uma maneira que você tem que pensar em tudo detalhadamente, mas já dá mais trabalho, né? Esse raciocínio aqui que você faz quando o circuito que está descarregando, ele é mais simples de você não errar, né? Mais fácil você fazer dessa maneira para não errar, ok? E aí, a tensão num capacitor, a gente sabe que a carga no capacitor, né, a carga que está aqui, pela sua capacitância, né? E a tensão num indutor, a gente sabe que ela é a derivada da corrente no indutor, né, com relação ao tempo. Então, a derivada, isso aqui aqui que vai estar a confusão, né, que você pode cometer, porque a corrente no indutor, devido à convenção passiva, né, ela vai ser menos a corrente que vai para o capacitor, né? Mas aí, se você faz dessa maneira que eu estou fazendo aqui, não vai ter nenhum erro, você vai fazer tudo sem errar, né? Ok? Então, daqui, o que a gente tem? Que DI dt, opa, que faltou o L, né? L DI dt mais Q sobre C é igual a 0. Só que DI dt é a segunda derivada da carga com relação ao tempo. Eu posso dividir tudo por L também. Isso é igual a 0. E aí, isso daqui é exatamente a equação do oscilador harmônico, né? Onde ômega ao quadrado é 1 sobre LC. É exatamente a equação diferencial que define o oscilador harmônico simples, né? De frequência ômega, né? Então, a gente conclui aí que a solução para carga é que ela vai ser A cosseno de ômega t mais B seno de ômega t. Então eu vou ter que o Q de 0 é igual a cosseno de 0 mais B seno de 0. E aí eu tenho que seno de 0 é igual a 0, cosseno de 0 é igual a 1. Então aqui eu tenho A. E aí, só que o Q de 0 é a carga inicial. Inicialmente, quem vai ser a carga? Eu tiro daqui, né? A carga, ela é sempre CV, então vai ser CV0. Então a carga aqui vai ser CV0, tem o valor do A. Por outro lado, se eu derivo, isso aqui eu tenho a corrente. Então a corrente é a derivada de quê? Com o tempo, vai ser A, derivada do cosseno é menos seno, então menos ômega A seno de ômega t, mais derivada do seno e cosseno, então é ômega B cosseno de ômega t. Então o I de 0 vai ser vai fazer com que eu tenha aqui o que?
seno de menos ômega A, seno de zero, que é igual, seno de zero é igual a zero, mais ômega B, cosseno de zero, que é igual a 1. Então eu vou ter que ômega B é igual a zero. Daqui eu concluo que o B é zero. Então a corrente aí vai ser quem? A corrente ela vai ser menos ômega, o A, que é CV0, seno de ômega T. Ok? E aí a gente sabe o seguinte, a gente sabe que o seno, isso aqui não é seno, isso não é seno, isso não é seno, isso aqui é cosseno. O seno é assim, né? E menos seno, que é o resultado, é menos seno, ele é exatamente isso daqui. Ok? No outro a gente já resolveu, porque o outro ele quer o quê? Ele quer agora qual alternativa abaixo representa a carga. Então é a mesma coisa que ele quer a carga. E a solução a gente já tem, ó. A carga é isso daqui. Só que o que, como nós já vimos, o que acontece? Quem é zero é o B, né? O B é zero. Então quer dizer que na verdade a carga é isso aqui só, né? Ou seja, o cosseno, né? Onde esse A aqui é CV. Então ele é CV0 cosseno de ômega T. E aí tem que ser o cosseno, né? Isso daqui não é cosseno, isso não é cosseno, isso aqui é menos seno, isso daqui não é cosseno, isso aqui é exatamente o cosseno, né? Então, é essa alternativa aqui. Ok? E agora, indo para a questão 64, o que a gente tem? Eu tenho que saber, vamos ler o enunciado, ele diz o seguinte, a figura abaixo ilustra a seção reta de dois condutores cilíndricos paralelos idênticos e muito longos, parte cinza, que carregam em sentidos opostos densidade de corrente de módulo J uniformemente distribuídos em seu interior. Essa distribuição de correntes é equivalente àquela advinda de dois cilindros paralelos muito longos de seção reta circular de raio R, cujos eixos distam D menor do que R, tal que as correntes se cancelam na parte superposta. Qual é o campo magnético B no ponto P, que está verticalmente a uma distância A do ponto médio do segmento que une os eixos cilíndricos, é normal a eles. Bom, como ele falou aqui, o que a gente observa? Ele já dá toda a dica, né? Ele diz o seguinte, essa distribuição é equivalente àquela de dois cilindros paralelos. Então ele está dizendo, aqui não tenho nada, o cilindro, ele não é bem um cilindro, é tipo a seção desse condutor cilíndrico, é uma seção assim, não é um cilindro circular, né? Não tem esse pedaço. Só que, na prática, é como se tivesse interpenetrados dois cilindros de seção circular. Porque num, ó, a corrente está saindo aqui, ó, e na outra a corrente está entrando. Como elas são iguais, elas se cancelam nessa região. Então é o mesmo efeito de ter dois cilindros. Então eu posso simplesmente tratar como se fossem dois cilindros, né, e fazer o cálculo. Então, para o primeiro cilindro, o que eu teria? Eu teria que passar uma gaussiana. Eu sempre passo uma gaussiana, no caso eu tenho que passar uma amperiana exatamente no ponto onde eu quero calcular o campo. Sempre é isso, né? No ponto onde você quer, um ponto de observação, onde você quer calcular o ponto, você passa ou uma amperiana ou uma gaussiana, né? Depende do que você vai fazer. Se você vai
usar a lei de Gauss do campo elétrico, você vai usar uma gaussiana. Se você vai usar a lei de Ampère, então aí você usa uma amperiana, ok? Então eu passo, para poder calcular o campo aqui, eu passo uma amperiana. E aí eu posso simplesmente calcular esse campo aqui, né? Como, bota o seu dedão aqui, ó, saindo. Se está saindo, é porque o campo produzido vai estar aqui, ó. Ok? Então nosso objetivo é encontrar esse campo aí. Aqui é 90 graus, ó, né? De tal maneira que vamos considerar que aqui é o eixo, ó, que a origem está bem aqui nesse ponto para facilitar a nossa conta, ó. Então aqui é x, aqui é y, né? Então esse daqui, que vetor é esse aqui? É o vetor r, né? Quem é esse vetor r? Então esse vetor r, ele é o vetor x chapéu, mais y chapéu, a posição do ponto de observação, né? Só que quem é o versor de B? O versor de B, eu sei o seguinte, que se eu fizer R vetorial B, se eu faço R escalar B, desculpa, isso tem que dar zero, porque eles são perpendiculares, ó. Então eu sei que o versor de B tá assim, o versor de B. Então eu sei que o versor de B, ele tem que ser o quê? Ele tem que ser YX, né? Percebe que ele está na direção positiva Y, ele está na direção negativa, em X. Então seria menos YX, porque ele tem que, na direção X aponta no sentido negativo, mais XY sobre R, né? Esse é o versor, né? Porque quem é o R? É raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então realmente tem que dividir pelo módulo do vetor para poder deixar no versor. Como é que eu sei que isso aí é? Porque se eu fizer, ó, R escalar B, eu vou ter x, y, escalar menos y, x sobre R, né? E aí vai ficar o que? Então, R escalar B é igual a menos xy mais xy, que é igual a zero, né? Então, isso aqui é uma coisa bem batida, né? Isso aqui no curso de cálculo você vê bastante esse tipo de... esse vetor aí, né? Esse é o vetor que tangencia uma circunferência, né? Ele é sempre isso aí, menos y, ou poderia ser mais yx menos xy chapéu, mas eu sei que é menos y porque a componente x aqui é negativa, ele está apontando para cá, para a esquerda, né? E para cima, então pronto. O máximo que pode fazer é trocar esse sinal, mas sempre vai ser isso daí. Ok, então já sei o versor do B. Agora, quem é o módulo do B? Para saber que é o módulo B, eu faço integral, né? De B, dl, integral de linha, digamos esse caminho C. E aí isso aí vai dar o que? Obviamente, 2π r b. Só que a gente tem aqui a lei de Ampère. Então a lei de Ampère, ela diz que essa integral de linha aqui, ela é igual a μ0 vezes a densidade de corrente, no caso isso aqui, né? Então, isso implica que 2π r b é igual a μ0j. Então, eu tenho que o B vai ser igual a μ0j sobre 2π r. Só que quem vai ser o B? O B vai ser o módulo vezes o versor, né? Então ele vai ser igual a μ0j sobre 2πr vezes o versor,
que é o que? Bom, nesse ponto aí R, quem é a componente A aqui desse R? Componente A desse vetor R aqui é essa distância, ele está bem no meio aqui, ó. Ou seja, é D sobre 2. E só que D sobre 2. E quem vai ser a componente? Quem vai ser a componente? A distância aqui para cá, ó, é A. Então é a componente Y aqui. Só que então aqui seria na verdade o que? D sobre 2. E aqui seria A. Então a expressão jogando essa fórmula, isso aqui seria na verdade menos A. E aqui D sobre 2. Né? Então aqui seria, aí daria tudo, né? O X é D sobre 2. Aqui é A. Aqui menos A. E aqui D sobre 2. Então, aqui, desculpa, D sobre 2 menos D sobre 2Y mais X, desculpa, mais A. Ok, então aqui vai ser o versor B, né? Que como nós vimos, desculpa, aqui vai ficar D sobre 2 vezes menos A, né? Mais A vezes D sobre 2, que é igual a 0, ok? Então o B é exatamente isso daqui, né? Ou seja, menos A sobre R e D sobre 2R. Então eu tenho já aqui o vetor B, né? E o outro é bem parecido, né? Não vai ser igual, porque o que vai mudar no outro caso só? O outro vai produzir exatamente o mesmo vetor, ó. Só que o outro vai produzir o vetor, a única diferença é que ele vai estar virado para cá, ó, simétrico com relação a esse eixo aqui. Então quer dizer que é só inverter o sinal da componente X, né? Então, digamos, isso aqui é o B1, né? Vou chamar de B1, 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 colocar tudo um índice 1 aqui. 1. Agora, o B2 ele vai ser a mesma coisa, só que trocando o sinal do X. A única coisa que vai mudar é isso, que vai estar apontando na direção positiva. E aí eu vou ter então que o B é a resultante desses dois, B1 mais B2. Eu vou ter μ0 J sobre 2π R, e aí a soma, esse aqui com esse dá 0, né? E esse aqui com esse dá D sobre R. Então vai ser igual a μ0 J sobre 2πr. Isso aqui o que é? Isso aqui é D sobre R. Opa, só tem um erro aqui, né? Aqui, desculpa, é a corrente, né? Que era a corrente, a lei de Ampère. E aí, para eu transformar de corrente, para J, eu posso dizer que a corrente ela é J vezes a área, que é π R², né?
Então ele tá o J está passando nessa região aqui, né, onde a corrente está passando. Então significa que o J é igual a π R ao quadrado. Né? Se você pegar essa área e multiplicar pela densidade de corrente, tem a corrente que passa aí, nessa área, que é que interessa, que é a corrente envolvida aqui, né? A corrente circulada aqui pela essa integral de linha. Então, desculpa que faltou aqui seria J π R quadrado, né? Então aqui já era para ter cortado um R daqui com daqui, né? O π com isso aqui. Então não tem esse 2 e o R está em cima, desculpa. Ok, então aqui o R está em cima e é só o 2 embaixo. Aqui é só o 2 embaixo e tem um R em cima. Tem um R em cima, só o 2 embaixo. Né? E agora sim, agora eu posso cortar isso aqui com isso aqui. Eu concluo que vai dar μ0 J Y chapéu sobre 2, faltou o D ainda, né? Vezes o D. Então, o D e o Y chapéu. Ok? Então é só usar a lei de Ampère, né? Que diz que a integral de linha do campo magnético é I0 vezes a corrente que está aí envolvida, né, pela amperiana. Então, exatamente essa alternativa aqui. Ok, o que muda lá aqui no outro? No outro, você vai ter que o B vai dar tudo igual, né? I0J, R sobre 2, vai mudar só o versor, né? Quem vai ser o versor nesse caso? Então a única coisa que muda é o versor, né? Sempre está numa certa posição R qualquer, né? O que vai mudar é o versor, porque agora o campo magnético vai estar assim, ó, né? Então o campo magnético vai estar assim. Ou seja, o versor dele é o próprio Y chapéu. E a posição R é quem? É justamente essa distância A aqui, ó. Que aqui tem outro significado, é a distância até o ponto. Então, a distância A. Esse é o B1, né? E o B2? O B2, agora, ele... O que muda? É que a distância daqui para cá vai ser o quê? Toda essa distância aqui menos A, então é D menos A. Então aqui vai ficar μ0 J D menos A sobre 2, mas em compensação os dois, ó, se você botar o dedo para dentro aqui, ó, o polegar, você vê que eles estão no mesmo sentido, né? Então continua sendo Y positivo. Se eu somar esses dois aí, então o B igual a B1 mais B2, o que eu vou encontrar? I0 J, aí vai dar D sobre 2Y, que é exatamente esse daqui. E aí com isso a gente encerra essa última lista. E agora sim nós finalizamos os exercícios dessa segunda lista.